boa tarde, vamos de atualizações de Os Miseráveis. Aconteceram tantas coisas nesse sprint, depois, né, dessa aparição misteriosa, Javert, né, acaba pegando Cosette e saindo com ela durante a madrugada mesmo, após, né, suspeitar que aquela sombra, aquela silhueta ali era de Javert, o que acabou se confirmando, né, com a perseguição que acabou surgindo aí durante a madrugada a eles. E não era só Javert, né, eram vários soldados que estavam atrás dos dois. Até chegar um determinado momento em que Javert e Cosette se sentem encurralados, né, porque eles chegam em uma rua sem saída e eles percebem que a única possibilidade deles conseguirem fugir era pulando o muro. Só que esse muro, ele era muito alto. O Jean Valjean, né, sozinho, ele era muito forte, conseguiria pular esse muro. Mas e Cosette? Como ele conseguiria fazer com que ela também conseguisse pular? Porque, né, carregando ela nas costas seria impossível. E aí ele teve uma ideia de usar uma corda para içar ela, mas onde também conseguir essa corda? Até que ele, né, observa a rua. Naquela época não tinha iluminação a gás, né, eles usavam lampiões, e para fazer essa troca, né, eles usavam uma corda, e aí ele, né, desatou essa corda, conseguiu amarrar a Cosette, e depois que ele pulou, né, ele conseguiu içar a menina, e os dois conseguem adentrar, né, nesse jardim, nessa casa misteriosa. Depois que eles pulam, né, eles começam a observar que aquele espaço é meio que sombrio, sabe? Parece uma casa realmente abandonada. Eles até escutam vozes, né, de mulheres cantando. Eles ficam pensando, meu Deus, como assim? Até pensam, né, cogitam ser um fantasma. Jean Valjean, né, vê um lençol assim no chão em um dos quartos e vê, parece, né, ser um corpo ali debaixo. E Cosette, né, até chega a perguntar pra ele o que estava acontecendo, porque eles estavam fugindo, e ele precisou mentir, né, dizendo que era a senhora Thénardier que estava vindo buscá-la. Então estavam os dois ali amedrontados, né, cada um com o seu medo particular, ele com medo de Javert, de voltar a ser preso por ele mesmo, até tudo bem, mas e Cosette, o que seria dela, né, se ele fosse preso? E Cosette ali com medo de ser a senhora Thénardier vindo buscá-la. Então, enquanto eles estão ali dentro dessa casa, do lado de fora, nós temos o Javert, né, e os soldados em busca dos dois. E é isso que eu sei por enquanto, então eu vou fazer um próximo sprint e trago novas atualizações pra vocês. Voltei. Gente, o que acontece? Vocês lembram, né, que eu tinha comentado com vocês que o Jean Valjean precisou mentir pra Cosette, né, dizendo que era a senhora Thénardier que estava atrás dela, e depois, né, de conseguir acalmá-la, falar que os dois tinham conseguido fugir, ele faz a menina dormir. Só que era inverno, e depois, passado alguns momentos, ele percebeu que a Cosette não se mexia, estava muito fria, e ele ali, temeroso de que talvez ela pudesse ter morrido, né, por não estar agasalhada de forma correta. E aí, em um desses momentos de pânico, ele olha pro jardim e vê uma silhueta também, aparentemente de um homem. Em primeiro momento, né, obviamente ele teve medo, será que era Javert? Mas, né, pensando principalmente em Cosette, ele vai até o homem para pedir ajuda, e ele chega até oferecendo dinheiro, né, tipo, para que ele pudesse ajudar Cosette. Só que ele se surpreende que esse homem o reconhece, mas não como Jean Valjean, mas o Sr. Madeleine. Era um dos homens que ele salvara a vida, sabe, em alguns capítulos anteriores. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui, que eu achei meio que irrelevante, assim, mas agora faz sentido eu comentar aqui com vocês, que era, né, época de chuva, e esse senhor acabou caindo de uma carruagem, estava preso debaixo das rodas, e ele, né, percebendo que à medida que a carroça ia afundando e ia apertando o corpo desse senhor, se ninguém o ajudasse, ele acabaria morrendo, né, e a ajuda demoraria cerca de quase 25, 30 minutos para chegar. Então ele vai lá, né, como eu disse, né, ele era muito forte, ele consegue entrar por baixo da carruagem e salvar a vida desse moço. Acaba enviando esse homem para um convento, sim, que era o lugar onde eles estavam agora, para ser jardineiro dali. E aí ele realmente se recorda, né, desse fato que ele não se lembrava, né, da época que ele era prefeito ainda. E aí esse moço reconhece, e aí ele realmente pede ajuda, fala que tem uma criança e que ela tá desacordada, que ela precisa, né, de calor. E aí ele acaba ajudando, né, como um ato de reciprocidade por tudo que o prefeito, né, tinha feito por ele. E ele não sabe que ele é Jean Valjean. Ele realmente ainda tem essa ideia de que ele é o prefeito.
Em paralelo a isso, a gente tem o conhecimento de como o Javert conseguiu chegar, né, até Jean Valjean. Como vocês lembram, né, lá no início, o Javert, né, tava Javert, o Jean Valjean e a Fantine no quarto, né, que é onde ela acaba morrendo, depois de descobrir que ele era Jean Valjean. E aí o Jean é preso por Javert, mas depois ele, né, acaba fugindo, mas é pego 2, 3 dias depois. Depois desse evento, o Javert ficou muito, né, reconhecido e acabou ganhando um cargo na polícia de Paris. Então ele estava morando em Paris no momento. E aí vocês também se recordam, né, que houve um acidente, né, que Jean Valjean cai lá no barco e é dado como morto, né? Isso saiu em vários jornais e Javert acabou lendo uma dessas reportagens e ficou até aliviado. Porém, um tempo depois, chegou uma nota à delegacia de Paris de que um casal havia relatado que a sua filha, né, a menina que eles cuidavam de 8 anos, havia sido raptada por um senhor. Sim, os Thénardier fizeram isso. Mas aí depois, pensando, né, que as investigações, né, fossem andando e isso podia resultar na perca, né, dos 1.500 francos que eles tinham ganhado, eles acabam voltando atrás, falando que quem realmente tinha levado era o avô da menina, mas Javert ficou assim meio desconfiado, sabe? Principalmente depois de saber que o nome da mãe da criança era Fantine. E aí ele se recordou, né, daquele evento lá no quarto, onde Jean Valjean, antes de ser preso, pediu para que ele desse para ele um prazo de mais ou menos 3 dias para ele poder buscar a criança para a mãe. E aí ele achou que era muita coincidência. As informações começaram a se coincidir, né, quando ele ficou sabendo que chegaram um senhor em uma das cidades de Paris com uma criança pequena de 8 anos e que esse senhor raramente saía de casa, tinha muitas posses, né, que a empregada um dia descobriu, várias notas de 1.000 francos, e que gostava, né, de ajudar os pobres, quando saía era só à noite. Então ele começou meio que ligar os pontos, sabe? Ele resolveu ir, né, até essa casa, né, que é onde Jean Valjean e Cosette estavam, pra averiguar, que é aquele episódio onde Jean acaba vendo a silhueta. E aí, né, tendo certeza que era realmente Jean Valjean, ele começa aquela perseguição que eu já comentei com vocês anteriormente. É aí que as histórias realmente se encontram, né? Jean Valjean e Cosette estão agora, né, a gente sabe, num convento. Isso até justifica aquelas vozes que eles ouviam cantando, porque era um convento só de mulheres, né? Homem era proibido lá dentro. Então, né, meio que era impossível ele estar ali, então ele estava meio que seguro. E a gente tem, por outro lado, em paralelo, o Javert, né, meio que frustrado por ter perdido ele novamente, mas ali mantendo a esperança e as buscas por ele e pela criança. E é isso que eu sei, por enquanto. Vamos ao paginômetro do dia. Eu iniciei na página 489 e consegui finalizar na página 525, que totalizou essa quantidade de páginas. E também vou deixar no próximo take, né, o nosso progresso em porcentagem através do Scooby. Muito obrigada pela companhia até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostou, né, desse conteúdo, deixe o seu like e me siga nas outras redes sociais. Um beijo e até amanhã.